Gente, seguinte, estamos aqui de novo para mais um conteúdo incrível. Antes de mais nada, deixa eu explicar uma coisa bem importante para vocês. Para você que já é da família, mesmo para quem está com o sinal aqui, coloca a hashtag sou da família Bel Ferreira. E quem está chegando agora, coloca a hashtag estou chegando agora para a gente saber, né, Dani? Quem conheceu a gente agora, acabou de ver uma live. E para você que está chegando agora, que não conhece a gente, prazer, eu sou Bel Ferreira. E eu sou Dani Kmetchuk. Juntas trabalhamos com fotografia há 10 anos e aproximadamente está em 8 anos e meio, quase 9, com a fotografia newborn. E o que a gente está fazendo aqui? A gente está no aquecimento para o nosso workshop gratuito, que é o Domine a Fotografia Newborn. Workshop 100% online, gratuito, que vai acontecer do dia 18 ao dia 21 de maio. Vai ser no dia 18, 19, 20 e 21 de maio. Isso. Onde a gente vai mostrar o que para vocês? A gente vai mostrar os passos essenciais para você dominar a fotografia newborn, tornar a sua fotografia desejada e dobrar o seu faturamento. É isso mesmo, não é pegadinha do malandro. Só que para a gente chegar lá bem aquecido, né, Dani? Para não chegar, por exemplo, cheguei de paraquedas aqui, meu Deus, eu não sei nem do que você está falando direito. Tá rolando esse aquecimento. Esse aquecimento vai te preparar para todo o conteúdo que você vai receber lá. E o que é esse aquecimento? São 20 dias de lives. Nesses 20 dias, são 10 dias de live. Nesses 10 dias, 20 lives de aquecimento, mais 801, mais as lives de quinta. Ou seja, serão um total de 32 lives em 10 dias de aquecimento. Então, o que acontece? Nessas 20 lives, que vão ser as lives específicas do aquecimento, que é agora às 11 da manhã e às 19 horas da noite, a gente vai mostrar para vocês 10 atalhos, 10 obstáculos que vão te ajudar a chegar no destino que você quer. E qual é o destino que a gente está dizendo para você? É dominar a fotografia newborn. Então, a gente vai te ajudar tanto no acelerar o teu processo, quanto não pular etapa, mas quebrar os obstáculos, ou pular os obstáculos, ou enfrentar esses obstáculos, superar esses obstáculos para que você consiga chegar no resultado que você quer com a fotografia newborn. E tem mais. Ontem, eu acho, ontem foi segunda? Então, ontem, eu estava falando com um aluno do 801. Na verdade, eu falei com 3 alunos ontem no 801. E os 3 falaram meio que a mesma coisa de forma diferente, mas um deles falou assim: o treinamento newborn deveria se chamar treinamento de fotografia, porque tudo que a gente aprende lá a gente pode usar na fotografia. Tirando a parte técnica específica, que é de ensaio, que é prático, todo o resto você pode usar na sua fotografia como um todo. Então, fique ligado aí que tudo que a gente vai falar ainda mais que quem trabalha com fotografia newborn acaba trabalhando com fotografia de família, fotografa gestante, fotografa bebês maiores, acompanhamentos, faz smash. Então, pega a família como um todo, né? O crescimento do bebê. Então, todas as técnicas que a gente mostra, que a gente ensina, também podem ser aplicadas para os outros serviços oferecidos, ou seja, para fotografia de família como um todo. Olha, Marilyn, beijos pro Peru. Tá lá no Peru assistindo a gente. A gente tem muitos alunos e muita gente que nos acompanha que são da América Latina. Muita gente do Uruguai, da Argentina, do Peru, da Colômbia. Então, América Latina em peso sempre nos acompanha. E eu acho que a Dani até fala América Latina, querendo dizer que a maioria dessas pessoas não fala português e acompanha. E a gente tem no mundo inteiro, mas tem muitos brasileiros no mundo inteiro, e temos alguns italianos e pessoas, Espanha, se eu não me engano também, que não falam português e que são alunos, inclusive. Sim, que nos acompanham. Teve uma que, inclusive, aprendeu a falar português. Tá assim, né? Aquele portunhol, mas já aprendeu, é sensacional. Bom, mas vamos lá. Nesse workshop, você vai ver 4 aulas. A gente vai ter 4 aulas, então são 4 dias consecutivos. Terça, quarta, quinta e sexta. E nessas aulas, como eu te falei, a gente vai te ajudar a dominar a fotografia newborn, tornar a sua fotografia desejada e dobrar o seu faturamento. E vai ter o que, Dani, também? Vai ter prática com bebê recém-nascido de verdade. Então, não é de mentira. Porque às vezes a gente fala, vai ter uma prática com um recém-nascido. Vai ser boneca?
Daí, por isso que eu falo um bebê recém-nascido de verdade, porque é um bebê mesmo, real, que a gente vai fazer uma prática. Né? Olha, a gente falou do Peru, mas temos Nova York, Portugal, Niterói. Tá todo mundo bem-vindo aqui, gente. Não importa de onde é, importante é que tá aqui, ó. Cada um no seu fuso horário. Portugal, acho que a gente tá com 4 horas a menos, né? Portugal já é à tarde. E então, ó, para quem assistir todas as aulas também vai ter a oportunidade de fazer uma prova e ter acesso a um certificado de participação do evento. Então, vamos lá dar sequência ao nosso aprendizado aqui de hoje. O tema da nossa live de hoje é a maneira mais eficiente de otimizar o tempo no ensaio newborn. Primeiro eu tenho que entender, lembra que eu estava falando para vocês o seguinte, a gente está fazendo aqui oportunidades e obstáculos, ou então atalhos e obstáculos, né? Essa é uma live de oportunidade. Eu estou trazendo a oportunidade de você otimizar o seu ensaio newborn. O que é essa oportunidade de fato, né? Se eu for avaliar, falar de otimização de tempo no ensaio newborn, por que otimizar o tempo no ensaio newborn é tão importante? Quando eu falo, se eu falasse para você, Dani, a gente, na época que eu comecei na fotografia newborn, nos primeiros ensaios a Dani foi como assistente e logo depois a minha irmã começou a trabalhar como assistente minha. E nessa época eu levava, acho que cerca de 5 até 6 horas mais ou menos. Eu cheguei a levar. Ensaio que já chegou a durar 6 horas. Mas eu levava uma média de, acho que 4 horas e meia na época, mas já cheguei a levar 6 horas. E quando se falasse, imagina, se naquela época você me dissesse, um dia você vai poder fazer um ensaio de 1 hora e meia, é o mesmo que você pensar que em 6 horas, um ensaio de 1 hora e meia, é como se você pudesse fazer 4 ensaios no lugar de 1. E não que você vai escolher fazer mais ensaios, mas por que é tão importante você reduzir tempo num ensaio, né? Primeiro, quando você reduz o tempo, você melhora a experiência. Nenhuma família quer fazer um ensaio newborn que dura 6 horas. É muito cansativo para os pais que já estão cansados, já estão com privação de sono, né? Que já está sendo um período de adaptação, não é fácil. O bebê também pode ficar mais cansado, por mais que você tenha todos os cuidados, cuide com carinho, faça o que o bebê permite, ele também pode ficar cansado da situação. E você também vai ficar super desgastado. Nós, no começo, quando fazíamos ensaios que durava 5 horas, eu saía com dor muscular, não ficava na hora com dor muscular, mas no dia seguinte eu sentia dor muscular, sentia dor nas costas na hora, quando ficava muito abaixado. Era ruim, você passava a tarde lá na casa do cliente, que a gente não tinha estúdio ainda, e às vezes as pessoas não te oferecem nem água, assim, sabe? Você tá lá passando lá, sede, fome, seja o que for, tá desconfortável. Você lembra que tinha épocas que eu travava Chegava a travar as costas. Assim. E aí, quando você consegue reduzir o seu tempo de ensaio, né? Que faz entre 1 hora e meia, 2 horas, pensa a experiência como vai ser melhor para o seu cliente, para o bebê e para você, né? Porque nesse tempo que, eu terminei o ensaio lá, que nem que você tenha feito em 2 horas, né? E antes você fazia em 5, você economizou 3 horas. O que você vai fazer nessas 3 horas? Você poderia ter estudado um pouquinho antes de fazer a sessão, poderia ter planejado melhor, ou os clientes podem escolher as fotos assim que termina o ensaio, porque você tem mais tempo, ou você logo vai para casa e já começa a trabalhar na edição das imagens, ou você consegue atender mais um cliente, ou você consegue dar mais atenção para o seu filho, para sua família, ou estudar, fazer um curso, fazer qualquer coisa do que está lá nesse tempo enorme, sendo que é desnecessário isso. E é possível reduzir. Você chegou a ver o 801 hoje? Não, porque eu tava editando o vídeo. Tudo bem. Não precisa explicar o motivo pelo qual não estava lá assistindo. Mas olha só, hoje eu falei com a Lari e ela tava falando que hoje, tipo, no dia de hoje, ela leva cerca de 7 horas no ensaio. Oh, meu Deus. E a gente tava conversando sobre isso, né? Trouxe lá algumas razões, então a gente tava conversando sobre esse assunto. E aí eu falei assim, tudo bem,
não tá errado você levar o tempo que você se quiser ficar 24 horas fotografando, isso não tá errado. Tem gente que faz, não com newborn, mas né, tem aquele fotografia documental, 24 horas. Mas a questão é ficar no ensaio 7 horas, num ensaio de recém-nascido, chega a ser desumano com todo mundo que tá ali. Desumano no sentido não de crítica, mas é desumano inclusive com você, fotógrafo. Chega uma hora que você não dá. E aí, o que ela me contou? Ela me contou que ela falou assim: eu chego em casa. Ela me contou que fica frustrada, não pelo tempo, porque ela falou: sai tudo cagado, as fotos são ruins, não consegue ter fotos legais, não consegue. E aí, ela falou que ela chega em casa, ela falou assim: eu chego em casa, eu tenho vontade de estudar, mas, cara, não dá. Não consegue, Exaustão não tá tem no força. limite, exatamente. Isso tudo, gente, uma parte disso se resolveria reduzindo o tempo de ensaio. O fato de eu te explicar formas de você otimizar o ensaio não significa que suas fotos serão melhores. Eu estou falando de redução de tempo. Então, tudo que a gente vai falando aqui dia após dia é uma coisa que você vai pegando assim, ó, e vai atrelando, 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 atrelando. Uma coisa vai dependendo da outra. Por quê? Porque não vai adiantar você só reduzir tempo de ensaio. Isso não melhora a qualidade do seu resultado final, mas melhora significativamente a qualidade de vida. Já começa por aí. E a Melhora experiência pro seu significativamente cliente. a experiência do cliente. Então, ó, dito tudo isso, eu já trouxe milhares de oportunidades aqui. De dizer por que isso é uma oportunidade, né? Agora, eu preciso dizer também o que não é essa oportunidade. O que eu vou te dizer hoje aqui não é sobre fazer rápido. Não é sobre fazer com pressa. Não é sobre fazer desesperadamente ou desenfreadamente de qualquer jeito só para ser mais rápido. Quando a gente diz que a pressa é inimiga da perfeição, essa frase, ela cabe muito aqui, não numa questão de que você tem que fazer perfeito. A perfeição... E não que você precisa demorar para fazer bem feito. Exato. A perfeição, ela está muito relacionada com o estado de espírito também. O momento em que você tá, a forma como você se sente e você enxerga uma imagem diz muito mais e sobre o que aquela imagem transmite. Isso foi outra coisa que a gente conversou hoje também, no 801. Quando eu fui contar o ensaio de uma bebê de 51 dias, uma bebê de 1 mês e meio, que foi um ensaio desafiador, porém foi um ensaio incrível, lindo, não teve posicionamento. A gente fez o bebê 100% enrolado no wrap, mas foi a coisa mais incrível, mais linda, energia boa, sensação, sentimento. Inclusive, quando a gente postou uma foto desse ensaio, né, Dani, os comentários que vieram era: nossa, tá transmitindo uma paz. E era exatamente tudo que a gente estava sentindo aqui. Desde o momento, eu estava contando hoje, desde o momento que a mãe mandou a foto da bebê, que eu sempre peço pra gente escolher as produções, bebê com o olho arregalado desse tamanho, a gente olhou e falou: que bebê, mas veio uma energia junto, eu acho, né? Foi uma transmissão, uma conexão. Quer mostrar ela aqui? Então, o que a gente consegue proporcionar para os nossos clientes, além de um ensaio mais rápido, é a experiência. E isso independe se o bebê está dormindo, se o bebê está acordado, se o bebê é mais velho, se o bebê é novinho. Essa bebê estava com 51 dias. Daí, como a gente já tinha consciência, não vai ser um ensaio que vai ter muito posicionamento, porque ela já não permite, ela já não dorme tanto, ela já não tem tanta flexibilidade quanto um bebê recém-nascido ali até 15 dias, porque ela estava com 51, né? Então já passou muito, ela já está com a musculatura bem fortalecida. Mas é possível realizar o ensaio? Sim. É possível ter uma boa experiência? Sim. É possível fazer fotos lindas? Sim. É possível fazer um ensaio em 1h30 com essa qualidade? Sim, é possível. E se tivessem dito isso pra gente lá no começo, lá em 2014, 2013, a gente ia falar: nossa, isso é impossível. Pegadinha do malandro! A gente ia ficar tipo: como é que chega nesse resultado? Como isso é possível? Isso tá tão surreal, parece tão longe, tão inalcançável, inatingível. Mas muitas vezes a gente tá a um passo disso. É como pensar assim, ó. Se eu levo 7 horas para fazer isso que eu faço já numa dificuldade danada, quem dirá 1h30 tentando fazer isso? Isso só dá para fazer porque a Bel é experiente, porque é a Bel.
mas um dia nós começamos também, um dia a gente não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta prática, não tinha tanta experiência, e a gente já chegou a demorar 6 horas em um ensaio, que não rendeu tantas fotos quanto esse bebezinho aí de 51 dias, ou qualquer outro ensaio que a gente faça hoje em dia. De 1h30. Em 1h30. Então, a gente não conseguia enxergar que a gente estava a um passo, a gente estava muito perto disso. E vocês também podem estar muito perto disso, mas muitas vezes não tem consciência. Foi uma coisa que eu falei, inclusive, para Lari hoje, que eu falei assim, Lari, quando ela me contou o processo, que ela levava 7 horas, chegava em casa, ficava frustrada, daí ela falava assim, meu, tiro um monte de foto, chego em casa, vou passar. Lembra que a gente falou sobre isso, né, numa live aí? Uhum. Em alguma aula a gente falou sobre isso. Chego em casa, daí eu falei, você tira em torno de 500, 600 fotos e salva 15. Daí ela falou exatamente isso, você me descreveu. Por quê? Porque eu tô descrevendo a maioria das pessoas. E com a gente já aconteceu. Só deixa eu concluir aqui rapidão. E aí, quando ela falou assim, eu não consigo estudar, porque eu tô cansada. Daí eu falei, você precisa fazer o inverso. Eu sei que parece contraintuitivo, mas larga um pouco disso e vai estudar primeiro, que aí isso aqui se torna mais fácil. Porque eu perguntei, você já fez algum curso, alguma coisa? Ela falou, não. Ela não consegue estudar, que ela diz, tipo, nem assistir um vídeo do YouTube. Ela tá porque ela não tem tempo, porque ela tá cansada, porque ela tá desgastada de fazer ensaio tão longo, tão demorado. E muitas vezes a gente não consegue perceber que isso, essa mudança, essa redução de tempo está muito perto da gente, está muito próximo. A gente só está um degrauzinho, sabe, de chegar nisso. Então, muitas vezes, o que falta? Falta conhecimento. Qual é um dos pontos principais para a redução de tempo? Uma coisa assim básica, organização. E aqui ainda, quando eu falei que essa oportunidade não é sobre fazer rápido, fazer com pressa, né? Fazer rápido. É sobre fazer com tranquilidade e ter tanta confiança que mesmo com calma, com serenidade, com tranquilidade, você faz mais rápido. Fazer de forma assertiva. Quando você tem conhecimento, quando você sabe o que tem que fazer, quando você se organiza para fazer o ensaio newborn, isso faz com que você reduza tempo. Precisa sempre de um planejamento. Quando a gente vai fazer um ensaio newborn, seja aqui no estúdio, seja na casa do cliente, primeiro, o que a gente faz? A gente pede uma foto do bebê para ver já o tom de pele. Será que esse bebê é muito amarelinho? Muito vermelhinho? Ele é cianótico? É um bebê loiro? É um bebê castanho? Um bebê moreno? A gente precisa entender o tom de pele. Para quê? Para a gente já saber as produções que a gente vai usar que fica bom com esse tom de pele. Conversa com os pais para saber quais cores eles gostam, quais cores não gostam. E aí você já começa a ir planejando o ensaio newborn para que você, na hora de executar, já seja mais assertivo. Se o bebê dormir, eu vou fazer no puff, isso. O bebê vai estar difícil, vou ter um wrap aqui para fazer isso daqui. Se o bebê ficar de bracinho no próprio, eu vou usar esse. Se o bebê não estiver colaborando, vou usar isso aqui. Você começa a pensar em todas as possibilidades. E isso ajuda no ensaio para que agilize. Só essa organização, essa conversa, esse planejamento que você faz antes e conversa antes com o cliente, já começa a economizar tempo. Olha que legal, a Josi falou aqui, feito é melhor do que não feito, mas nunca de qualquer jeito. É exatamente isso. Na verdade, a gente até usa, mas a gente fala feito é melhor que perfeito, né? Porque às vezes a pessoa fala, não tá perfeito, não vou fazer. Faça. O feito é melhor do que o perfeito. O perfeito, às vezes, você não faz, que seria o não feito ali. Mas não de qualquer jeito também, não é tipo, né, foda-se, não é isso. Vou fazer de qualquer jeito. Não. Não está perfeito, mas está lindo. Eu vou fazer assim, porque está todo o processo conduzido aqui. Então, tecnicamente, se eu for olhar, tem uma questão aqui que as pessoas sempre falam, mas o pai vai gostar das fotos, a mãe vai gostar de qualquer jeito, porque é o filho deles. Em parte, sim. Nem todo mundo gosta de qualquer jeito das fotos dos filhos. A gente sabe disso porque já teve casos em que a gente fez um ensaio, que já era a segunda vez que estava fazendo um ensaio newborn, meio que para reparar um dano. Isso significa o quê? Que a mãe não gostou, independente de ser filho dela.
E também, eu já fiz fotos que os pais não gostaram. Como é que eu sei disso? Porque na hora que eles vão escolher, que eu oriento, quando eu vou ver a seleção, às vezes é um posicionamento, às vezes é uma produção, às vezes é a perninha. Ele olha e fala, não gostei dessa perninha assim. Então, ele não gosta do filho dele de qualquer jeito. Então, aqui no meu ensaio, às vezes acontece. Ah, você não escolheu dessa seleção. Ah, porque eu não gostei da perninha assim, eu preferi essa que tá com a perninha desse outro jeito aqui. Perfeito, ok? Então, o que acontece aqui? O que eu tenho que avaliar aqui? Avaliar a questão de que os pais, em primeiro lugar, eles não vão gostar das fotos só porque é dos filhos dele, de qualquer jeito. Segundo ponto, quando ele vai contratar esse ensaio, ele não está contratando o ensaio do filho dele, ele está contratando o ensaio de outros bebês, porque ele está vendo outros bebês. Então, se você não tiver a qualidade que ele procura, ele não está enxergando o rosto do filho dele ali. Ele imagina, mas ele não está vendo o filho dele ali ainda. Então, ele não vai comprar qualquer foto. Tanto que se você for falar, me manda fotos que você não gosta do meu Instagram, ele vai achar um monte. Eu nunca fiz isso, mas eu sei que vai. Eu mesma posto fotos que às vezes eu particularmente não faria. Não faria no sentido de não escolheria. Não são as minhas preferidas. Ah, isso aqui eu descarto, isso aqui eu descarto. Por que eu posto? Porque eu tenho que lembrar que não é todo mundo igual a mim que está contratando meu trabalho. São pessoas diferentes. Algumas são bem parecidas comigo, outras não. Então eu não posso ficar colocando só minhas preferências. E eu fui mudando ao longo do tempo nesse quesito. A gente está fugindo um pouquinho do assunto aqui, mas vale a pena. Mas a questão é a gente ver que não é de qualquer jeito, como a Dani estava falando aqui. Então, se eu for falar quais são os benefícios, os maiores benefícios de eu reduzir o tempo no ensaio. A gente até falou, mas vale a repetição aqui. Os maiores benefícios da redução de tempo. A gente tem experiência. Melhora a experiência do cliente. É a mesma coisa que se você vai ao mercado, você fez a sua compra, você está com a sua compra no carrinho ou na cestinha. Imagina essa cena. Tem 2 mercados que você costuma ir. Aliás, não tem 2 mercados que você costuma ir. Tem um mercado que você gosta de ir, porque toda vez que você termina a sua compra, mesmo que tenha fila no caixa, é muito rápido. Você é atendido em pouquíssimos minutos. E tem um mercado, só que esse mercado você tem que sair de casa, pegar o carro, ir de carro, porque não dá para ir a pé e trazer as compras na mão. E você tem um mercado do lado da sua casa, que está sempre vazio. E mesmo quando tem uma única pessoa na fila do caixa, demora. E você deixa de ir nesse mercado em que a praticidade estava ao alcance das suas mãos, ali é do lado da sua casa, você vai a pé. A gente está falando exatamente de uma experiência que a gente vive. Porque é verdade. Tem, do lado da nossa casa tem um Pão de Açúcar. Não pode falar o mercado, desculpa. Agora vocês já sabem. E agora eu posso falar dos outros, porque os outros é bom. Não, tá, tem mais outros 2 que a gente prefere pegar o carro e ir comprar. Por quê? Porque mesmo quando tem fila, é rápido. O atendimento é rápido. E eles vendem os mesmos produtos, as mesmas marcas, os mesmos produtos, mas a gente não gosta de ir do lado de casa a pé, toda a facilidade do mundo, porque chega lá demora. Então é a mesma coisa, por quê? Porque a experiência que eu tenho de fazer minha compra feliz e eu vou no caixa, mesmo quando, como eu falei, mesmo quando tem fila, eu vou andandinho assim, ó, tá andando. Aí já é minha vez, eu já saio, já volto para casa e todo mundo é feliz. Essa experiência de praticidade, de ser mais rápido. E pode ser que somando o tempo de tirar o carro da garagem, chegar lá, estacionar, descer, pegar o carro, voltar, eu levo mais tempo indo no outro mercado do que indo do lado da minha casa. Mas eu prefiro. O que a Bel está querendo dizer é que hoje em dia a gente está na era da experiência. O que a gente oferece, né? A fotografia em si é o quê? É um produto que a gente pode encontrar em qualquer lugar, exatamente o mesmo, como se fosse uma televisão, você escolhe o modelo, a marca, o modelo, e você põe lá no Google e compara. Não, não é possível. Porque o que a gente oferece é único. Ah, tem um monte de fotógrafo que faz fotografia de newborn? Sim, tem. Mas com cada um que você for fazer, se você levar o seu bebê cada dia em um fotógrafo, vai ter um resultado um pouquinho diferente. Vai ser fotografia newborn? Sim, mas vai ser um pouquinho diferente, porque é um serviço. E quando a gente está contratando um serviço, a gente não quer só o resultado hoje em dia, né? A mãe está lá com o seu bebê recém-nascido, os pais, acabou de chegar aquela criança muito esperada. O que eles querem? Eles querem não só o resultado, eles não querem só a imagem, eles querem a experiência.
Então, a redução de tempo também melhora a experiência, porque vai ser mais agradável ficar menos tempo, vai ser melhor para o fotógrafo, vai estar todo mundo menos desgastado, as coisas fluem melhor. E além disso, a gente tem a questão de que, até assim, por exemplo, parece, voltando lá naquele começo, que se um dia alguém falasse pra gente, não é possível reduzir. E às vezes, alguns alunos, quando entram para o treinamento newborn, se tiver algum, se você que está aqui é uma dessas pessoas, conta pra gente, que duvidou disso também, que levava mais tempo e fala, não é possível que eu vá aprender num curso online a reduzir meu tempo de ensaio. E a maioria dos nossos alunos, pelo menos das pessoas que nos mandam feedback, a maioria não, dos que mandam feedback 100%, reduzem pelo menos 50% do tempo de ensaio. E as pessoas todas passaram pelo mesmo que eu passei quando eu comecei a reduzir meu tempo de sessão, passaram pelo aquele ponto de interrogação. Olha no relógio, nossa, 1h30 ou 2 horas, independente de quanto reduziu, né? Mas reduziu muito. Você olha, eu esqueci alguma coisa. Daí começa a olhar. Acabou? Daí pega a câmera e começa a olhar as fotos. Se tem foto suficiente. Vamos olhar aqui. Caramba! É isso mesmo, acabou o ensaio e agora, tipo, você fica até perdido, assim, fica bem burro. Eu fiquei bem burra, assim. Não é possível. Aí eu tava querendo voltar e fazer mais ali, naquele momento. Falei, não, mas eu fiz tudo. Não, mas é pouco tempo, cara. O cliente vai achar estranho até. Eu vou fazer mais coisa. Mas não precisava. Então, isso deixa a gente até meio desnorteado. Sabe quando você leva um tombo ou se assusta, que daí você pensa, meu Deus, o que eu faço agora? Tipo isso. Só que, na verdade, é uma coisa boa. A redução de tempo se dá como? Não é só uma questão de organização. Organização, o planejamento do ensaio newborn é apenas um dos pilares, uma das coisas que ajuda a reduzir o tempo. Qual é a coisa principal que ajuda a reduzir o tempo de ensaio? Conhecimento. Conhecimento sobre o quê? Sobre a fotografia, sobre o bebê, sobre as poses newborns, sobre tudo. Você precisa, primeiro ponto, além do seu planejamento do ensaio newborn, você precisa conhecer o seu modelo, conhecer o recém-nascido que vem ali no seu estúdio, que você vai fotografar, identificar as necessidades desse bebê. Depois, saber se comunicar com os pais, saber se comunicar com a família para deixar eles mais tranquilos, mais seguros, para que a avó não fique ali em cima de você e fale, ai, coitadinho do meu neto, ai, será que não está passando frio? Ai, será que não vai machucar? Você tem filho, você sabe pegar, você parece tão novinha. Então, nós já passamos por essas situações da avó ficar em cima, dos pais ficarem em cima, de todo mundo ficar inseguro, da gente ficar insegura, querendo sair correndo ali do ensaio, falar, ai meu Deus, não quero, isso não é para mim, terminava o ensaio e falar, ai, será que isso para mim realmente? Será que isso vale a pena? E tem muito difícil. Tem sempre as pessoas que se perguntam também, mas funciona para mim? Eu trabalho sozinha, não tenho assistente. E sim, funciona. Tem muitos alunos também que não têm assistente. Inclusive, no treinamento, a gente tem uma sessão em que a gente fez sem assistente para mostrar como fazer um ensaio seguro sem assistente. E aí, eu tenho até um caso de uma aluna que ela sempre teve assistente, sempre, a vida inteira dela teve assistente. Quando pôde trabalhar após pandemia, pôde retornar, ela decidiu fazer essa retomada sem assistente, para ter menos pessoas no estúdio. Ela falou, estava um pouco insegura, eu preferi fazer sem assistente. Pós-pandemia, não, pós-lockdown. Né? Pós-lockdown, porque na pandemia a gente ainda tá. Mas o Brasil vai durar mais uns 2 anos. Tá mais adaptado. Então, o que acontece? Aí ela falou assim, eu prefiro trabalhar sem assistente, morrendo de medo. Aí ela veio falar comigo. Meu Deus, eu vou fazer sem assistente agora, eu tô com medo. Eu falei, veja a aula. Veja a prática lá sem assistente. Ela, tá bom, vou assistir. Ela assistiu a aula, daí no outro dia ela foi lá, fez o ensaio, aí me mandou mensagem. Ela falou, você acha que eu não quero ter mais assistente? Não. Me dei muito bem sem assistente. Ela levou um pouquinho mais de tempo do que ela costumava levar, isso obviamente. É porque, normal, né? Quando não se tem assistente, você demora um pouquinho mais do que os fotógrafos que têm assistente. Isso costuma acontecer. Porque às vezes até mesmo que você tenha um assistente que só te alcance as coisas para agilizar, isso já agiliza um pouco o processo, né? Então, nesse caso, ela falou, levei um pouquinho mais de tempo, mas eu não sei se eu quero
voltar a ter assistente, porque ficou muito bom para mim, foi muito bom. Mas aí é uma questão de escolha, né? A gente tá falando aqui de tempo. Então funciona para quem tá sozinho também. No caso dela, que sempre trabalhou com assistente, fez sem assistente. Mas no caso de quem nunca teve assistente ou quer trabalhar sem assistente, também tem as pessoas que reduzem tempo em 50%, igualmente. O que eu não devo fazer se eu quero reduzir o tempo de ensaio newborn? Existe algo que você não deve fazer. E é uma única coisa que você não deve fazer é ter pressa. Se você tiver pressa, você não vai conseguir reduzir seu tempo de ensaio. Você vai se embananar e é bem capaz do seu ensaio levar mais tempo do que o normal porque você está com pressa. Por quê? Porque você só está pensando no fator tempo. E o fator tempo que a gente está trazendo aqui é a consequência dos atos que você vai ter. E não o fator principal e a consequência é o resto, dane-se o resto, sabe? É justamente o Quem contrário. faz com pressa acaba fazendo tudo meio atrapalhado. Aí quando você vai olhar, na hora de editar as fotos, eu deixei a manta amassada, eu tava fazendo com pressa, daí eu deixei a manta ali amassada, mas aí o ensaio foi mais rápido, mas aí na pós-produção, na hora de editar as fotos, eu demorei muito mais tempo por causa disso. Ou foi fazer uma foto de chão, tinha uma outra coisa lá aparecendo que você tinha que tirar do fundo. Falei, tava tão apressada lá que eu fiz, na hora, não quis mexer, não quis perder mais 10 segundos, aí você vai perder mais uma meia hora lá na edição tentando arrumar isso. Então, tem que pensar em todas as coisas, né? Quando você faz as coisas de forma mais assertiva, até na hora de fazer a pós-produção é mais rápido. Até na hora de editar suas fotos é mais rápido. Qual a melhor maneira de reduzir o tempo no ensaio newborn? Organização e conhecer o seu modelo. Organizar o ensaio newborn é extremamente importante, porque a partir da organização, a gente já está tudo aqui no esquema, a gente já planejou na nossa cabeça. Mesmo que tudo mude na hora do ensaio, a gente até pensou no plano B. Chega o bebê, a Bel vai conversar com a mãe para saber como é que tá. Ela já conversou, né, pelo WhatsApp, chega na hora também vai certificar como é que tá o bebê. Na hora de começar, o bebê tá dormindo, tá acordado, tá tranquilo, tá agitado. Isso também determina a forma que a gente vai começar. A gente vai começar no puff. Se o bebê tá super acordado e agitado, a gente não vai posicionar no puff, porque não vai funcionar, a gente vai ficar ali perdendo tempo. Será que esse bebê não precisa mamar mais? Será que a gente não precisa dar um tempo para ele dormir, para acalmar esse bebê? Beleza, ele dormiu, deu uma acalmadinha, então será que não é melhor a gente começar no rap, até que ele durma, até que ele entre num sono mais profundo, aí a gente desenrola e vai pro puff? Uma correção basiquinha aqui. Quando a Dani fala, será que? Na verdade, quando a gente está aqui no estúdio, existe o será que ou então vamos fazer. Qual que é a diferença entre os dois? Insegurança e confiança que eu sei o que eu tô fazendo. Agora é melhor eu fazer o rap. Quando eu tô na dúvida, é porque eu não sei para onde ir ainda. Então, será que não é melhor? Não sei. Se eu tô me perguntando é porque eu não sei. Será? Tô tentando falar comigo mesmo aqui, ó. Sabe? Tem um aqui falando, será que não é melhor enrolar no rap? Acho que não. Acho que é melhor tentar continuar aqui. Sei não. Sei aí. Cala a boca aí que eu acho que é melhor aqui. Sei não. Então, essa briga não vai ajudar. Por isso, a confiança, a segurança é fundamental Faz nesse muita processo diferença também. E outra coisa que faz você perder tempo não, eu sempre começo ensaio com o bebê no puff, não importa. Por que você tá falando isso? Porque você fazia isso. Acho que lá em 2014, a Bel tinha feito uma sequência de poses, né? É a ordem, eu faço... 2014 para 2015. Eu faço de bundinha, depois faço essa, tinha uma sequência. E aí sempre começava no puff. O bebê tá difícil? Mas eu começo assim, eu não vou mudar minha sequência. Aí você fica insistindo. Oh, meu Deus. Siri, saia daí. Tchau, Siri. O que acontece é a falta de flexibilidade também. Porque antes a Bel era muito inflexível. Que eu começava... Porque você era muito inflexível. Eu não vou mudar minha sequência de poses, o bebê vai ter que dormir aqui, porque é assim que eu faço. Não. Você tem que pensar como está o bebê e qual é a melhor forma de começar com este bebê. Qual a melhor forma para ele? Será que é no puff? Será que é no prop? Será que é enroladinho? Será que eu espero ele mamar? Será que ele acalmo para ele dormir? Então você tem que ver a melhor forma de começar esse ensaio.
Porque isso é determinante para reduzir o tempo de ensaio. Você fez uma pose ali no puff. Ah, eu fiz a pose do koala. Ah, na minha sequência eu costumo fazer a pose de bundinha. Ah, mas o bebê não tá ficando legal de barriga para baixo? Será que eu não tenho que fazer de barriguinha para cima ou alguma outra forma que ele fique melhor, ao invés de ficar insistindo ali na pose, perdendo tempo e agitando o bebê? Então, a cada passo, a cada pose, a cada produção, você precisa pensar qual é o passo seguinte, o que é melhor para aquele bebê, para que o ensaio flua, para que ele seja mais rápido. Não é só, tipo, ser mais rápido por ser mais rápido, é para fluir, para ele funcionar de uma forma mais harmônica. Porque aí o bebê fica mais tranquilo, é uma experiência melhor para ele, é melhor para a gente, é melhor para os pais. E o resultado como todo sempre vai ser melhor. Toda vez que tem alguma coisa que não flui, é como um cano que entope. Um cano que está fluindo, a água vai pelo ralo, desce, vai para o esgoto, está fluindo. Por mais feio que seja, está indo para o esgoto, mas está fluindo. Quando entope a parada e para de fluir, o caos que isso gera, uma vez isso gerou na nossa vida e foi de emergência que a gente precisou chamar uma pessoa para desentupir um ralo e cobrou o zóio da cara. Por quê? Porque não teve fluidez. Por quê? Porque ao invés da gente prevenir algo, a gente remediou. Então, a mesma coisa aqui. Quando que você vai remediar? Lá na edição de imagem, quando você já levou 7 horas no ensaio, percebeu que não conseguiu foto suficiente, você vai tentar remediar, vai levar mais tempo, vai ficar mais frustrado ainda porque não conseguiu. Agora, se você previne, como é que você previne? Com conhecimento, com prática também. Não dá para. A gente tem que superar várias fases. Por isso esse aquecimento, galera. Porque quando eu chegar lá no evento, eu vou chegar e falar, papum, é isso aqui, ó. Só que aí você já tem uma introdução. Você já tem uma base. Né? Então a gente precisa falar sobre isso. Eu quero contar uma história aqui que me veio, que a gente estava falando do quanto tempo é importante e do quanto ele está relacionado com a experiência também. E eu quero contar uma história que é sobre o motivo dessa bebê se chamar Mel de Melissa. Uma vez a gente foi, em 2016 isso, 2016 a gente foi para os Estados Unidos para eu fazer um curso e a gente ficou numa cidadezinha em Palm Beach. Coisinha mais fofa a cidade. E a gente encontrou lá um restaurante chamado Costello's, era um restaurante italiano. E a gente foi almoçar lá nesse dia, eu acho. E aí, nesse dia, veio a garçonete, ela veio, deu bom dia pra gente, e limpou a mesa, falou pra gente sentar, só que isso muito rápido. Eu não falo inglês, ela falou tudo inglês, falou pra gente sentar ali e falou, já venho, podem observar aqui o cardápio, eu já venho pegar o pedido de vocês, beleza. Aí nós já tínhamos escolhido, ela veio e falou que tinha entradinhas, a gente pediu um pãozinho de alho que a gente elogiou depois, e cada uma, tava eu, a Dani e a Ana, cada uma de nós pediu sua bebida de preferência, até aí tudo bem, normal. Só que ela vinha assim, a gente chegava no lugar, ela, hello, hi, não sei falar inglês, tá, gente? Não sei o que, daí vinha, arrumava a cadeira, limpava ali rapidinho, tipo, senta aí, já vou pegar seu pedido, saia correndo, daqui a pouco ela voltava assim, ei, vocês já sabem o que vocês querem, não sei o que, tipo, esbaforida, total, mas uma simpatia, uma energia, assim, demais. E aí, a gente não conseguiu comer em outros lugares, porque a gente não quis. Porque o atendimento dela foi tão massa, a gente falou, vamos voltar lá, a comida era boa, o lugar era gostoso, a gente voltou lá. E aí a gente voltou para jantar, né? E aí a gente pediu de novo aquele pãozinho de alho e tal. E aí ela perguntou, apontou para Ana, falou: você vai querer água com gelo? Não, no ice, né? Era sem gelo. Apontou para mim, perguntou se eu ia querer coca e a Dani eu não lembro o que tinha pedido. E aí a gente falou: sim, é isso mesmo que a gente quer. Ou seja, ela lembrou naquela correria, restaurante cheio. Ela era a pessoa que dava oi, que limpava a mesa, que pegava o pedido e que entregava o pedido. Então ela fazia tudo, basicamente. E com um sorriso na cara. E ágil, né? Não só ela, como a cozinha também, mas estou falando ali da Mel. E aí a gente ficou esses 3 dias indo comer lá. No penúltimo dia, a gente ficou fazendo o curso até a noite, eu e a Ana, a Dani estava lá junto com a gente mesmo para fazer. A gente chegou cansada do curso, então a gente falou, putz, tô cansada. Daí, Dani, vai ali ver se tá aberto e traz a comida para nós. Era 10 horas da noite, né, Dani?
A Dani foi. E aí, quando a Dani voltou, ela falou, gente, vocês não acreditam. Era a Mel que tava lá ainda. A gente já tinha ido almoçar, era a Mel que tava lá. A Mel tava lá ainda, as cadeiras já levantadas, passando pano no chão, largou tudo com a maior alegria do mundo, me atendeu e, meu, a gente ia embora no outro dia cedo. A gente não teve coragem. Falou, vamos almoçar lá primeiro, antes de ir pra gente se despedir da Mel. Beleza, a gente foi. E aí, quando a gente foi comer da última vez, daí nessa última vez a gente nem pediu nada. Ela trouxe tudo, porque a gente pedia a mesma coisa, tudo igual. E a gente decidiu que ia dar uma gorjeta para ela, mas quando a gente separou o dinheiro para dar para ela, eu falei assim, cara, eu vou escrever um bilhete, porque eu quero que ela entenda o motivo pelo qual, né, a gente tá fazendo isso. E aí eu fiz isso porque uma vez eu recebi, eu lembro como eu me senti, eu sendo a funcionária de um espaço, a forma como eu atendia, a pessoa deixou um bilhete para mim, aquilo fez muita diferença na minha vida e eu quis passar adiante. E então eu tentei lá no Google Tradutor, né, porque eu não falo inglês, fui lá do jeito que deu, mas eu lembro de ter escrito para ela mais ou menos assim: eu desejo que você nunca deixe que ninguém apague a luz que você tem, porque por onde você passa você ilumina. É incrível, assim, sabe, a luz que ela tinha. Me despedi ali, falei que ia sentir saudade, olha, já faz 6, 7 anos e eu nunca esqueci dela, né? E aí deixei, a gente dobrou, a Ana escreveu um bilhetinho também, a gente dobrou o bilhetinho e deu, assim, o dinheiro para ela, ficou feliz e tal, mas não fez nada, porque ela não tinha visto o bilhete. De repente, ela viu que tinha um bilhete, ela leu, ela chorou, ela foi correndo para a dona do restaurante e mostrou o bilhete, não o dinheiro. O que eu tô querendo dizer aqui, gente? Tudo isso fez parte da experiência que, apesar de corrida que foi ali, a experiência que a Mel proporcionou pra gente, provavelmente não era o melhor restaurante de todos da cidade, mas a gente não conseguiu ir em outro lugar. Provavelmente tinham melhores, né? Ele era muito bom, mas provavelmente tinham melhores. Ela, com tudo que ela tinha que fazer o dia inteiro, ela não reclamou nenhuma vez, não respirou fundo nenhuma vez, tratou a gente com respeito, com carinho, com um sorriso no rosto o tempo todo, desde o momento do meio-dia até 10 horas da noite, correndo, fazendo isso. Tornou a nossa experiência ainda mais incrível, além de ser rápida. Então, tudo isso faz parte do processo. Quando eu fui dar o nome para esse serzinho aqui, eu falei, eu quero que a Mel faça parte da minha vida para todo sempre, assim, que eu nunca esqueça dela. E foi uma forma que eu encontrei de nunca esquecer também, de sempre levar ela comigo de alguma forma. Então, volta e meia eu conto essa história, porque a experiência que ela me proporcionou me fez voltar lá todos os dias. Todos os dias. Não foi pela comida que eu voltei. Compreende? Eu voltei lá não foi pela comida, foi pela experiência. Então tem lugares que a gente não consegue deixar de ir. Então é só você tentar imaginar, deve ter alguma loja, algum lugar, algum tipo de serviço ou coisa que você faz que você não larga a pessoa de jeito nenhum. Pode às vezes não ser a melhor, mas traz a melhor experiência. Às vezes é o melhor que você já viu na vida também, te traz uma boa experiência. Mas tudo isso é parte da soma do processo. E por que eu trouxe também a experiência da Mel? Não só para falar da experiência, mas o valor agregado chamado tempo. Ela não fez a gente ficar esperando para pegar nosso pedido, ela não fez a gente ficar esperando. O prato era preparado muito rápido, ela não fazia o nosso prato ficar esfriando lá para trazer, vinha bem quentinho. Então, agilidade também. Era rápido, a gente chegava, era papum, tinha uma experiência incrível. Então, a gente precisa transformar isso, né? Porque o nosso tempo, ele é muito precioso. O tempo é a única coisa da nossa vida que não tem reparo, que se você perder, você perdeu. E para concluir, eu separei para vocês aqui uma coisa que eu vou ter que ler, né? Porque não é algo que eu decorei, mas que eu acho muito importante e é muito lindo. Tempo, né? A gente está falando de tempo aqui. Tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Tempo, o banco da vida. Imagina se você tivesse depositado na sua conta bancária todo dia 86.400. E que você deveria gastar isso ao longo do dia, porque no final do dia a conta estaria zerada e no dia seguinte mais 86.400 seriam depositados. Todos nós somos clientes desse banco. Deus nos dá 86.400 segundos
para serem vividos da melhor maneira possível, amando, sendo amigo, sendo irmão, sendo gentil, sendo anjo, sendo família, sendo generoso, fazendo amizades, se apaixonando, aprendendo, ensinando, caindo, levantando, vivendo. Quer saber o valor de um ano? Pergunte a um garoto que repetiu de ano. Para saber o valor de um mês, pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. Para saber o valor de uma semana, pergunte a um editor de jornal semanal. Você quer saber o valor de um dia? Pergunte a uma pessoa que tem tarefas árduas para serem feitas nesse dia. Para saber o valor de uma hora, pergunte às pessoas que estão apaixonadas, que não veem a hora de se ver de novo. Você quer saber o valor de um minuto? Pergunte a uma pessoa que perdeu o avião. Você quer saber o valor de um segundo? Pergunte para quem conseguiu evitar um acidente de trânsito. E para saber o valor de 1 milésimo de segundo, pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Por causa de 1 milésimo de segundo. Por isso, não desperdice o seu tempo. Ele é o seu bem mais precioso. Ele é o que você tem para compartilhar com as pessoas que você ama, seus pais, seus irmãos, seus avós, seus amigos, seus filhos, amigos verdadeiros, pessoas que valorizam seus amores, que a gente só se dá conta quando perde. Eu tinha tanto beijo para dar, tanto abraço, e a gente tem que viver o aqui e o agora. Não adianta a gente pensar lá no futuro. E se não tiver futuro? Futuro é agora. Ontem é história e amanhã é um mistério. Hoje é uma dádiva, por isso se chama presente. Então, meus amores, que vocês fiquem com isso no coração de vocês, porque o tempo, ele não é dinheiro. Tempo é qualidade de vida, tempo é escolha. Tempo é algo que não se recupera, o dinheiro você recupera. Então, tempo não é dinheiro. Tempo é um presente.